Olá, já pensou comprar uma casa e depois a justiça tomá-la por causa de dívidas do antigo dono? Bem, essa é uma situação muito comum, mas graças a uma nova lei, os compradores ganharam mais segurança em disputas judiciais. E no quadro Dicas, você confere qual o momento ideal para projetar os móveis. É a partir de agora no TV Imóveis. Agora, se dívidas anteriores não estiverem na matrícula do imóvel, o comprador não corre o risco de perdê-lo na justiça. Por isso, nós estamos recebendo hoje aqui no TV Imóveis a presença do Dr. Vinícius Camargo Silva, que vai nos orientar sobre essa nova lei. Dr. Vinícius, é um prazer recebê-lo. E agora, a situação ficou mais fácil de se lidar? Ela ficou mais segura? Oi, Ana, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, com os telespectadores todos. Na verdade, sim, o que existia antes é uma insegurança jurídica muito grande, né? Quando você ia buscar comprar um imóvel, sempre você tinha que ter uma busca da vida pregressa de quem estava te vendendo. O que para um comprador comum, vamos colocar assim, para uma pessoa normal, é uma coisa muito difícil de se fazer. Então você precisa fazer uma busca mais detalhada, aprofundada, e hoje se criou uma regra que veio essa lei para mudar esse cenário. O Superior Tribunal de Justiça já vinha decidindo no mesmo sentido da lei, né? Mas a lei veio agora e não há mais dúvida. Para se perder um imóvel, a dívida tem que estar na matrícula do imóvel. A dívida, a ação, o ônus. Se não tiver, em teoria, se presume a boa-fé de quem comprou, e a boa-fé é um ingrediente sumamente importante nesse caso. Não adianta nada não estar na matrícula do imóvel e ter havido uma má-fé. Por exemplo, João e Francisco combinam para enganar Joaquim e aí você perde a boa-fé e ainda que não tenha nada na matrícula do imóvel, vai ser anulada a compra e venda. Mas se tiver boa-fé, a regra geral é o comprador não perde mais o imóvel. Ficou muito mais fácil e seguro mesmo, né, doutor? Porque na realidade, igual o senhor tinha falado, havia uma necessidade de busca de uma pessoa que nem sempre tem o conhecimento da lei. Exatamente. E agora, na realidade, no momento da compra, ele já consegue sanar essa questão. Exatamente. A própria Constituição Federal, ela traz um princípio chamado princípio da segurança jurídica. Então, o que é segurança jurídica? Segurança jurídica é a gente tomar um determinado procedimento e ficar realmente seguro de que aquele procedimento que a gente tomou não vai dar nenhuma dor de barriga futura, o que não acontecia no caso dos imóveis. Você comprava um imóvel com uma matrícula, aspas, limpa, sem nenhum ônus, e depois corria o risco de perder esse imóvel. Hoje, em regra, não mais vai acontecer. E quanto aos credores, como que ficaria nessa situação? Então, o credor ele precisa ser muito mais diligente a partir de agora. Explico. Como eu disse que o ônus tem que estar na matrícula, o processo, a dívida tem que estar na matrícula, o que o credor precisa fazer? Se ele distribui uma ação contra um determinado devedor, imediatamente ele tem que buscar matricular essa distribuição de ação, ou seja, levar o registro de imóveis para colocar na matrícula daquele imóvel que existe um processo do João contra o Francisco. Então, o credor precisa ter uma diligência prévia. Se ele quer amanhã que aquele bem responda pela dívida, ele precisa fazer o cartório de registro de imóveis, constar essa situação, ou seja, um processo em curso, um processo pendente na matrícula do imóvel. Então a matrícula vai ser a bússola, tanto para o bem como para o mal. Desde que esteja registrado, não há problemas. Tanto para o credor, se o credor registrou que existe uma ação, se João processa Francisco e registra essa ação, Joaquim, que compra depois o imóvel, não pode dizer, olha, eu desconhecia aquela situação. Então ele perde aquele ingrediente que eu te falei, que é a boa-fé. E perdendo a boa-fé, ele vai perder o imóvel também. Porque quando ele compra o imóvel, ele tinha conhecimento daquela restrição que estava ali na matrícula. Exatamente. E para se ter um amparo mais detalhado dessa lei também, você tem que tomar alguns cuidados. Na verdade, o primeiro grande cuidado de alguém que vai comprar um imóvel é olhar e pedir uma certidão de matrícula com negativa de ônus, ou para que se conste os ônus daquela matrícula. Você vai lá no cartório de registro de imóveis, isso é muito simples, aqui em Sorocaba, por exemplo, no cartório sai na hora isso, tá certo? Você vai lá, você vai pedir, o cartório vai te dar uma certidão daquela matrícula, dizendo exatamente qual é a história, qual é a vida daquele imóvel, e ali você vai consultar se existe algum ônus ou se não existe ônus nenhum. Entendi. Agora, em relação à justiça, ela tende a mudar? Qual é a posição dela nesse sentido? Então, como eu tinha te dito, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que dá a última palavra nesse tipo de matéria,
ele já vinha com decisões no sentido da lei. Antes de existir a lei, o STJ já vinha dizendo, olha, comprador de boa-fé, quando não tem nenhuma restrição ou ônus na matrícula, não perde o bem, não responde o bem, portanto, fica de posse dele. E aí a lei veio e calibrou o sistema, ou seja, ela se alinhou com o STJ. Então, qual que é a tendência agora? No primeiro grau, no segundo grau e nas instâncias superiores, vai ter uma uniformização, ou seja, não está na matrícula, não vai perder o bem. Essa é a regra geral. Agora, doutor, o que a lei preferiu prestigiar? O direito do credor ou a boa-fé do comprador? Na verdade, a lei prestigiou ao mesmo tempo as duas coisas. Porque, como eu te falei, na verdade, a lei está alinhada com o que a Constituição Federal chama de segurança jurídica. Então, se eu sou um credor, o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar colocar na matrícula do imóvel uma distribuição de uma ação ou um ônus que eu tenho em relação a alguém. Justamente para que, quando um terceiro de boa-fé for consultar aquela matrícula, ele detecte que pode ter um problema se comprar aquele imóvel. Do mesmo modo, aquele comprador que não tem a condição de buscar a vida pregressa do vendedor, basta olhar uma matrícula atualizada com a certidão de ônus e para verificar se tem ou não algum ônus ali constante. Na realidade, a Justiça analisou os dois casos para que fique bom para ambas as partes, não é mesmo? Exatamente. Parafraseando aí alguém, isso aí, tendo bom para ambas as partes, está tudo resolvido. Tá tudo mas resolvido. O que o legislador buscou? Ele buscou alinhar a posição com o STJ, tá certo? E dar segurança jurídica. É ou não é? Se tem na matrícula, não dá para comprar. Se não tem na matrícula, teoricamente você tem uma compra mais segura do que você teria. E é claro que, como independente de estar no registro, você também tem que fazer uma análise antes, não é mesmo, doutor? Quanto maior for a busca por informações de quem está te vendendo, menor o risco. Tá ótimo. Certo? Agora, que agora existe uma norma expressa no direito positivo dizendo o seguinte, olha, se não tiver na matrícula, o comprador de boa-fé não responde. O que elide a necessidade dele pesquisar, por exemplo, todos os registros anteriores, como acontecia anteriormente. Sim. E o STJ já tinha afastado essa posição. Agora nós sabemos de todos esses detalhes, mas mesmo assim o comprador ele não registrou a compra do imóvel. O que pode acontecer? Então, daí ele tem um problema grave. Por quê? Porque, na verdade, o princípio é registrar. Tudo deve ser registrado. Tanto o credor tem que registrar os processos que ele tem contra o devedor, como o comprador, imediatamente após a compra, ele deve registrar essa compra na matrícula do imóvel, porque senão ele corre um risco gravíssimo, tá certo? Porque se a lei, a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais, elas primam pelo registro, pela necessidade do registro, não registrar, aí sim é correr um risco. E qual seria esse risco? O risco é, por exemplo, o sujeito vender, alguém que vende por compromisso de compra e venda, tá certo? Um imóvel por compromisso de compra e venda. Se ele não tiver registrado, você concorda que ele pode vender duas vezes para pessoas diferentes? Sim. Agora, se tiver registrado, ele não consegue fazer isso. Não corre esse risco. Não corre esse risco. Por isso que o registro, como eu disse, ele é a história do imóvel. E ele deve ser o mais atualizado possível. Perfeito. Doutor, o nosso tempo é curto. Eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença no TV Imóveis. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigada. E você não saia daí, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Meu avô, para mim, era como se fosse meu segundo pai. As pessoas têm que se preocupar muito com a dengue, porque é uma doença muito grave que pode matar. Não é difícil combater a dengue. Basta tirar uns minutos por semana e você já está protegendo a sua casa. Eu também tive dengue, fiquei muito mal. Meu avô, para mim, era o meu herói. E perder ele realmente foi um choque. Ainda não nos conhecemos. Talvez eu fique contigo, talvez não. Quem sabe eu conheça a sua história, ou fique apenas no oi. Também pode ser uma noite, um ano, ou nada. Porventura eu possa te amar, ou permanecer no eu te ligo. Mas e te proteger? Isso, sempre. Os armários, sem sombra de dúvida, são aliados da boa organização e, se bem projetados, proporcionam amplitude ao ambiente.
Olá, sou Cristiane Martim, arquiteta. Hoje eu vim falar para vocês sobre um assunto que gera muita dúvida na cabeça dos clientes, que seria o projeto do mobiliário. O projeto do mobiliário dá-se no primeiro momento com a planta residencial, o layout dos móveis, para a gente estar procurando um marceneiro, uma pessoa de confiança para estar executando. Projeto concluído, planta na mão, podemos correr atrás dos móveis e em espaços pequenos, uma dica também bacana de otimizar esses espaços seria a colocação de espelhos, as paredes claras, mesa com tampo de vidro. Uma tendência legal seria o espaço clean. Seria o quê? Poucos móveis, cores claras, tudo para ampliar um ambiente pequeno. Uma outra tendência são as peças multiusos, que seriam objetos decorativos ou até mesmo os móveis que serviriam para duplo uso. Enfim, são alternativas que você pode compor o seu ambiente e otimizar seus espaços. Uma situação que acontece com bastante frequência é a dúvida que existe. Eu coloco a pedra ou os móveis primeiro? Geralmente, a sequência da instalação seria primeiramente a pedra, que engastada na parede, e logo em seguida a marcenaria. Porque dessa forma, você não tem um retrabalho de fazer com que o seu marceneiro venha e refaça todo o serviço. Essas foram as dicas, espero que vocês tenham aproveitado. Caixa institui registro eletrônico de contratos de imóveis em São Paulo. O projeto piloto da Caixa Econômica Federal deve garantir a redução do tempo para a liberação do financiamento imobiliário no estado, de 30 para 5 dias. A previsão é de que o sistema esteja funcionando de maneira abrangente em 2016. Bem, estamos chegando ao fim de mais um TV Imóveis. Espero que você tenha aproveitado as nossas informações. E para você que tem algum tema interessante e gostaria de ver aqui no TV Imóveis, pode mandar sugestões através do e-mail que está aparecendo na sua tela. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima semana com mais um TV Imóveis.